Capítulo 3, meus irmãos. Gênesis capítulo 3 nos diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estavas nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, e sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. Expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos. Queremos pedir a Deus, ao Senhor, graça nessa noite para entendermos
e crescermos, ó Deus, sermos edificados por Tua palavra. Somos pecadores e dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Por isso, ó Deus, usa, ó Deus, a Tua palavra, inspirada, ó Deus, e preservada ao longo das eras, deixada para nós nessa noite, para nos ensinar, para mudar a nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus. Amém. Irmãos, nós vamos ver aqui uma imagem, a irmã Linde vai colocar ali. Os irmãos estão vendo essa imagem aí? Tem uma jovem com duas crianças, num local que parece ser um metrô. E ela está com uma mochila. E essa mochila aí, vocês sabem o que é? Aqui no Brasil, isso aí seria semelhante ao iFood. São aquelas mochilas que as pessoas colocam comida para entregar. Isso é lá na Rússia. E eu vi essa foto essa semana na postagem de um pastor, pastor Renato Vargas. E veja bem o que ele colocou escrito nessa postagem. Ele diz o seguinte, olha, uma foto que viralizou e que nos traz uma grande lição. A revista Crescer publicou uma foto de uma mãe russa com as duas filhas pequenas no metrô de Moscou, Rússia, e uma mochila com o logo de um serviço de entrega de alimentos nas costas, que viralizou nas redes sociais. A cena foi flagrada por Neite Aristide, que fez uma publicação compartilhando a imagem na segunda com a legenda: Mãe, coragem, que Deus a abençoe. Em entrevista ao Board Panda, a russa Lada Koroleva, de 19 anos, explicou que precisa levar as filhas ao trabalho porque não tinha com quem deixá-las. Não tenho apoio da minha família e meu marido passa o dia inteiro jogando videogame. Deixar as crianças com ele não é uma opção. Amo muito minhas filhas e preciso trabalhar para sustentá-las, afirmou Leida, a senhorita. E quando nós olhamos para isso, nós pensamos no que nós temos estudado aqui. E isso nos choca, porque vemos aqui a história de um homem que força a sua mulher a levar seus filhos, suas crianças para o ambiente de trabalho, porque simplesmente esse homem é um vagabundo, com todas as letras. Mas, por acaso, eu fui pesquisar um pouco mais da história dessa mulher. E eu acabei descobrindo um fator a mais. Os irmãos podem ver isso no site de notícias do UOL. E diz o seguinte lá no portal de notícias do UOL: porém, esta não seria a primeira vez que Lada viraliza em fotos e em seguida pede ajuda. De acordo com o site Medusa, em março de 2019, ela motivou uma vaquinha online. Vaquinha é um recurso que as pessoas recebem dinheiro, um site que as pessoas sabem da história de uma pessoa e lá elas doam dinheiro para aquela pessoa. Então ela recebeu essa vaquinha em 2019, ao aparecer em uma foto carregando um carrinho de bebê, enquanto levava nas costas uma mochila de entrega de aplicativos. Na ocasião, ela trabalhava para uma empresa denominada Delivery Club. A repercussão levou Leida a ser entrevistada em programas de TVs e relatar que sofria com dificuldades financeiras para sustentar suas duas filhas. Sensibilizados, voluntários criaram uma campanha e foi arrecadado 100 mil rublos, equivalente a R$ 7.360 na ocasião. Posteriormente, Lada foi acusada de fraude, pois não usou dinheiro para pagar o aluguel da casa. Então, nessa história, ficamos em dúvida de quem é mais sem vergonha, Se é o possível marido, que aparentemente é uma mentira, não sabemos até que ponto pode ser verdade, que deixa sua esposa ir para fora para receber
o alimento, suprir a sua necessidade, ou se é uma mãe que engana as pessoas com seus próprios filhos para receber benefícios. E, meus irmãos, esse é apenas um exemplo do que nós temos, uma amostra do que temos das famílias por todo o mundo. E nós pensamos, à luz daquilo que nós olhamos na semana passada, que se Deus criou a família, como nós vimos, a família não é uma invenção social, a família não é uma mania, uma moda, não é uma filosofia, mas a família é uma criação de Deus, assim a Bíblia nos mostra. E como nós vimos em Gênesis 2, a família foi criada para viver em perfeita comunhão, espelhando a glória de Deus. Mas quando olhamos para as famílias do nosso tempo, nós não vemos isso. Vemos muitas vezes casos como esse, que nos fazem ficar vermelhos de vergonha, às vezes nos trazem sentimentos até mesmo ruins. Mas talvez não nos atentemos para o fato de que nós também façamos coisas como família que desagradam também a Deus. A resposta, meus irmãos, para o fato de que as famílias não vão bem, nós encontramos em Gênesis capítulo 3, o qual nos fala da queda da primeira família criada. E quando nós limos aí o versículo 1 ao 5 de Gênesis 3, nós vimos que a serpente era o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e com Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Uma observação que cabe aqui, meus irmãos, é que tradicionalmente conhecemos o relato da queda, em que a serpente tenta o primeiro casal da história, registrado nas Escrituras, é que nos é ensinado que ali de fato Satanás ele incorporou numa cobra, usou essa cobra e falou com uma mulher. Essa é uma possível interpretação. Porém, uma outra interpretação que podemos tirar desse texto é que talvez o autor bíblico usou da figura da serpente para, então, expressar a natureza malévola de Satanás, natureza audaz. Porque, na verdade, o texto não está falando de uma cobra, o texto está falando de Satanás. O texto está falando do inimigo de Deus. E poderíamos, então, entender que, na verdade, o autor bíblico usou de uma figura, a figura da serpente, um artifício literário para explicar essa conversa entre Satanás e a mulher. Obviamente poderia ser também a serpente, nós não sabemos, mas temos aqui uma opção, a compreensão desse relato. Isso foi algo que de fato aconteceu. O que nós não podemos acreditar é que isso nunca ocorreu. Porque existem algumas pessoas que vão dizer, olha, isso é um relato mitológico. Na verdade, nunca existiu um Adão, nunca existiu uma mulher chamada Eva, nunca existiu serpente, nunca existiu jardim, nada disso existiu. Isso é só uma historinha criada para ensinar um princípio moral. Quem ensina isso dessa forma são estudiosos que nós chamamos de liberais. São pessoas que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas todos nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E como cremos assim, é impossível desacreditarmos do que o texto pretende dizer. E o que o texto pretende dizer, o que o escritor quis dizer, é que ocorreu de fato um diálogo
entre o inimigo de nossas almas e a primeira mulher, que vai ser chamada de Eva ao final desse capítulo. Até então ela não tinha esse nome, Eva. Nós vemos no capítulo 2 que Adão a chama de mulher. No hebraico é Ish e Isha. Né? Existe uma correlação dos nomes ali, homem e mulher. E eu falei da relação de complemento na semana passada. Mas algumas questões, meus irmãos, algumas aplicações nós podemos retirar desse trecho. A primeira delas é de que a palavra de Deus, ela deve ocupar em nossas vidas um lugar de destaque. Quando nós vemos a resposta de Eva, a resposta da mulher de Adão, ao questionamento da serpente, nós vemos que ela não conhecia direito a palavra de Deus. Se você voltar no capítulo 2, o que Deus diz sobre a restrição de comer da árvore? Veja bem aí, capítulo 2 aí de Gênesis. Ele diz no versículo 16 e 17, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore... Então, quando nós olhamos para o que Eva falou e o que Deus falou, nós vemos uma diferença. Olha só, Eva diz, olha, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Primeira coisa. Ela diz da árvore que está no meio do jardim. Existiam 2 árvores no meio do jardim. O texto diz. Então, uma das árvores que havia no meio do jardim poderia ser comida. A outra não. Outra coisa, ela diz que não poderia nem tocar. Deus não fala que não poderia tocar. Ele diz que não deveria comer. Então, meus irmãos, isso nos mostra como às vezes nós repetimos a palavra de Deus do jeito que nós interpretamos, mas não do jeito que ela diz. Né? Eu lembro até de quando era de outra igreja, né? E aí naquela igreja tinha aquele costume de cada um levantar e falar um versículo bíblico, e aí as pessoas foram levantando, aí tinha um senhor que frequentava a igreja, mas ele não era crente, ele resolveu levantar e falou assim, olha, levantou e falou assim, fácil foi de conhecer, difícil foi de esquecer. E aí ainda teve uma que virou para mim assim, onde que está esse versículo na Bíblia? Não tem lugar nenhum. Então, algumas pessoas estão tão desconhecedoras daquilo que a Bíblia diz, que pode até acreditar de que está escrito na Bíblia coisa que não está escrita. Pois é, falar um versinho em vez de falar um versículo. Outra coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Satanás ele tem estratégias para nos derrubar. E nesse texto nós vemos, no mínimo, 3 estratégias de Satanás para derrubar a Eva. A primeira delas é questionar a verdade e a precisão das palavras de Deus. Satanás começa questionando a verdade de Deus. Olha, não foi isso que o Senhor disse? Usa uma pergunta retórica. Olha, vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? Ele induz Eva para que dê uma resposta. E quando nós estudamos a arte de argumentar, nós aprendemos que o primeiro passo para você fazer alguém se enrolar nos argumentos dela é colocar perguntas. Porque quando você faz perguntas a uma pessoa, você põe aquela pessoa numa situação de constrangimento. E se ela não souber muito bem as teses que ela irá defender, ela vai se enrolar e ela vai cair na sua artimanha. Esse é um dos princípios do debate. Tanto que, às vezes, o cara é esperto, ele responde a pergunta com outra pergunta. Ele devolve a pergunta para o oponente, para não cair na armadilha que aquela pessoa quer colocá-la. E como Eva, infelizmente, não guardou bem a palavra, nós vimos que ela já começou mal.
Começou dizendo coisa que Deus não disse. Aí Satanás vem com sua segunda estratégia, que é negar a verdade de Deus. Vai dizer lá no versículo 4, olha, não é bem assim. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha só, a palavra de Deus foi questionada pela palavra de Satanás. E aí, Satanás passa para o próximo passo, que é semear no coração a dúvida quanto à bondade de Deus. Versículo 5, ele diz, olha, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, Satanás é sagaz, é sinuoso, astuto como uma cobra. Ele usa nossas fraquezas, nossos momentos difíceis, para questionar em nós a verdade de Deus. E como muita gente não conhece a verdade de Deus, no momento da crise, Satanás o toma. E a Bíblia nos diz que ele anda como leão, bramando ao nosso redor. E para quem estuda um pouco ali da biologia, né, vai dizer que aquela figura que Paulo usa é a figura de um felino que espreita a presa, que está rodeando, esperando a oportunidade para tragar. Nós não devemos subestimar os ardis de Satanás. É por isso, meus irmãos, que os momentos que passamos aqui juntos são extremamente valiosos, porque é aqui que nós aprendemos a palavra de Deus. É necessário que investamos o nosso tempo e nossas energias para ensinar aos nossos filhos a verdade de Deus, porque chegará um tempo em que Satanás começará a questionar a verdade de Deus em seus corações. E nesse momento, nós estaremos prontos, pela graça de Deus. E, meus irmãos, o relato prossegue, agora falando do momento da queda. Diz o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E, meus irmãos, muitas vezes imaginamos que quando lemos esse relato, Eva está distante de seu marido Adão. E às vezes nós pensamos assim, Eva estava lá sozinha com a serpente, ela é seduzida, ela é envolvida, ela acredita na palavra da serpente, ela toma do fruto, ela come e depois leva ao seu marido. Porém, a forma como o texto é escrito nos dá uma boa razão para acreditar que Adão estava junto de Eva no momento da tentação. Porque Satanás se volta para ela e diz, olha, não é isso que vai acontecer com vocês. Ele se dirige a ela em coletivo e não a ela de forma única, isolada. E isso, meus irmãos, aumenta ainda mais o problema. Porque vemos aqui a leniência, a negligência do homem em atender à voz de Deus.
Nós vemos aqui, meus irmãos, que nós não devemos ambicionar mais o conhecimento do que desejar a vida. Devemos nos contentar com o nosso relacionamento com Deus. Foi porque Eva desejou aquilo que Deus privou a ela, que ela caiu na armadilha do inimigo. Irmãos, o grande segredo bíblico para viver uma vida de felicidade, uma vida de contentamento, como diz a Escritura, é se contentar com aquilo que Deus nos deu. Assim que a Bíblia nos ensina, que nós devemos estar contentes com aquilo que Ele nos deu. Deus havia dado a comunhão dele com Adão e Eva. Mas Satanás semeia no meio deles a ideia de que eles são incompletos, que a eles ainda lhes falta algo. E quantas vezes, meus irmãos, Satanás usa as mesmas estratégias conosco. Nos faz pensar que somos infelizes, porque não temos aquilo que almejamos. Nós aprendemos desse texto, meus irmãos, que Satanás ele é ardiloso em suas propagandas. Ele sabe vender o seu produto e diz que ele só traz benefícios. Isso me lembra um filme de 2000, um filme de comédia romântica, chamado Endiabrado. Depois você procure na internet esse filme. Que apesar de ser um filme de comédia, mostra de forma muito patente essa forma como Satanás engana o homem. E conta a história de um homem, né? O autor que faz esse filme é o Brendan Fraser. Talvez vão lembrar desse filme, daquele filme da Múmia, né? Um ator de comédia americano. E ele gosta muito de uma mulher. Ele é um cara meio bobalhão. Ele gosta muito de uma menina lá do trabalho dele. Só que ninguém liga para ele, ninguém dá bola para ele. Ele é o capacho de todo mundo. E aí, um dia, quem aparece para ele na história? Aparece o diabo. E o diabo promete para ele dar muita coisa para ele. Só que havia um custo. Ele tinha que vender a alma dele para o diabo. Aí o diabo falou assim, mas rapaz, você não sabe nem o que é a sua alma. O que é a sua alma, afinal de contas? Você não sabe nem o que é isso. Que mal vai te fazer? Vende ela. E ele faz negócio com o diabo. E ele começa falando assim, olha, eu quero ser muito rico. Aí, quando ele acorda no outro dia, ele é rico pra caramba. Tá, nossa, é milionário. Ele abre a janela assim e está numa mansão. Mas 5 minutos depois, ele descobre que ele é um narcotraficante. E aí vem a polícia dando tiro para tudo quanto é lado, ele tem que sair correndo. Aí daqui a pouco ele fala, aí ele aperta o botão lá do aparelhinho que o Satanás deu para ele, aí ele volta, ele fala assim, olha, não, eu não quero ser rico não, você me enganou, não era isso que eu te pedi. Eu quero ser famoso. E aí ele vira um jogador de basquete. E, nossa, ele faz cesta, ele é muito, ele é famoso, ele é habilidoso, mas ele descobre que ele é burro. E mais uma vez Satanás passa a perna nele. E sempre assim, cada desejo que ele pede a Satanás, tem alguma coisa que não dá certo. Foi a mesma coisa que Satanás fez com Eva. Prometeu a ela algo muito bom. E Eva deixou de acreditar na verdade de Deus para acreditar na mentira do diabo. Diferente de Deus, meus irmãos, o homem ele é incapaz de conhecer o pecado sem se sujar. Havia uma razão para a qual Deus privou o homem de conhecer o mal. E essa razão é porque se o homem conhecesse o mal, ele iria ser contaminado pelo mal. E quando o homem toma do pecado, quando ele come do fruto, ele olha para si, ele vê que ele está nu. Ele não percebia que estava e agora ele sente vergonha. Isso nos mostra, meus irmãos, que o pecado, ele produz em nós vergonha, abandono da comunhão com Deus e distanciamento de Deus. Eles correm e se cobrem com folhas, tentando esconder o seu pecado de Deus. Mas, meus irmãos, ninguém se esconde de Deus.
E por último lugar, meus irmãos, nós vemos nesse texto os frutos do pecado. Porque o pecado não vem sobre aqueles que o praticam sem trazer os seus frutos. Nós vemos que o primeiro fruto do pecado, aí em Gênesis 3, versículo 12, é o negacionismo e a irresponsabilidade. Então disse o homem à mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ninguém tem culpa de nada. Ninguém fez nada. E o pior, perceba que essas duas sentenças não colocam somente a culpa no outro, mas no final colocam a culpa em Deus. Porque Deus falou, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Para que o Senhor foi me dar a mulher? E a mulher diz, Senhor, para que o Senhor foi botar a serpente lá? Se o Senhor não botasse a serpente, ela não ia tentar, não ia cair. E até hoje, meus irmãos, tem gente pensando assim. Ninguém assume a responsabilidade pelos seus erros. E enquanto nós fizermos isso, meus irmãos, nós vamos ficar sujos, nos destruindo por dentro, fugindo de Deus, sendo amargurados e massacrados pelo pecado. Só há perdão, só há restauração para aquele que confessa os seus erros diante de Deus. O segundo fruto que nós vemos aqui, meus irmãos, é o conflito entre as gerações. Deus vai dizer, então disse o Senhor à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É óbvio aqui que Deus não está amaldiçoando a cobra. Mas, uma vez, ele está amaldiçoando a Satanás. Porque, se nós vamos entender literalmente, então, a cobra tem que comer poeira. E a gente sabe que a cobra não come pó. Comer pó é uma figura da humilhação. Deus lança uma maldição direta sobre a serpente. É diferente do homem. O homem recebe as consequências do pecado. As maldições do pecado recaem sobre o homem. Mas Deus não amaldiçoa o homem diretamente. Mas a Satanás, Deus se vira e o amaldiçoa. E como fruto disso, meus irmãos, há um conflito, desde a criação, entre a semente de Satanás e a semente da mulher. E até hoje, meus irmãos, nós vemos esse conflito entre os filhos das trevas e os filhos da luz. João vai dizer em sua primeira epístola que Caim matou seu irmão Abel porque ele era do diabo. Apesar disso, meus irmãos, nós encontramos aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, o início do evangelho. Aqui há esperança, pois Deus diz, olha, do fruto do ventre da mulher virá um que ferirá a cabeça da serpente. Terceiro fruto do pecado, meus irmãos, foi o distúrbio e dor no ambiente familiar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os seus sofrimentos da tua gravidez e por meio de dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. As relações de conflito, meus irmãos, entre homens e mulheres começam aqui. As mulheres vão sofrer com o machismo dos homens. Irão sofrer com os filhos que dão à luz. E até a própria mãe do Senhor Jesus sofreu. Jesus vai dizer para ela, no início do seu ministério, no Evangelho de João, que uma espada transpassará o seu coração. Ou seja, ela verá o seu filho ser morto na cruz. Uma mãe sabe o que é o sofrimento, porque ama os seus filhos e muitas vezes vê os seus filhos andando por caminhos que não deseja, ou sofrendo da forma que não gostaria. O mundo se tornou um palco de destruição, de conflito.
o quarto fruto do pecado, a terra, a cultura e o trabalho foram amaldiçoados e por fim veio a morte. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento todos os dias da tua vida. Ela produzirás também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A terra de que o homem foi criado se transformou no seu cativeiro. Isso me lembra até aquela frase do seu Madruga, né? O seu Madruga falava com a dona Florinda assim, assim, minha senhora, não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar, né? Quando o preguiçoso do seu Madruga fala que ruim é ter que trabalhar, na verdade ele demonstra esse fruto do pecado. Porque o trabalho é desgastante, ele é penoso. Porque o homem que precisa trabalhar é preguiçoso também, ele se cansa, ele se enfada. Lidar com pessoas no ambiente de trabalho é desgastante. Mas o trabalho não é uma maldição de modo algum. Deus criou o trabalho, mas o trabalho agora vai ser maculado pelo pecado. E no fim, o homem de tanto trabalhar irá morrer. E o quinto fruto do pecado, meus irmãos, nós vemos aqui. E o mais grave de todos foi a perda da comunhão com Deus. E deu ao homem o nome de Eva e a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Veja só, meus irmãos, agora o homem que esqueceu da vida com Deus, da comunhão com Deus, pelo domínio do pecado, agora se torna alvo da dúvida, do descrédito de Deus, correndo o risco de furtar o fruto da árvore da vida. E por isso o homem precisa ser separado, afastado de Deus. As consequências do pecado, meus irmãos, são tremendas. O pecado começa como algo doce, como algo agradável, mas vai espalhando suas raízes no homem como um câncer e termina o matando e o distanciando de Deus. Como considerações finais, meus irmãos, nós podemos aprender através desse texto que é melhor desfrutarmos da comunhão com Deus do que conhecer aquilo que Ele nos privou de ter. A Bíblia, meus irmãos, não foi um livro escrito para que nós soubéssemos de todos os mistérios, mas ela foi um livro escrito para que nós soubéssemos o que é necessário para que tivéssemos comunhão com Deus. Muitas pessoas estão buscando simplesmente respostas para os seus questionamentos da Bíblia, mas não entendem que a Bíblia não é um livro de meros segredos. Tem gente que vai abrir o livro de Apocalipse, vai estudar e vai tentar encontrar ali mistérios não revelados. Mas o mais importante, meus irmãos, que a Bíblia nos fala de um Deus que criou o homem, que ama o homem, que entrega seu Filho para salvar o homem. Nós aprendemos, meus irmãos, que o problema do mundo atual e, consequentemente, da família é um problema do ser humano, do homem. Isso nos faz lembrar aquela história de um pai que estava ali atarefado e o seu filho ali atrapalhando o seu trabalho, e aquele homem, um homem muito ambicioso, um político,
que queria trazer solução para o problema do mundo. E aí ele encontra ali uma capa de uma revista, e tem ali um mapa mundi, e ele recorta aquele mapa e dá para o seu filho, para ele montar o quebra-cabeça. Ele falou assim, não, agora ele vai se distrair, não vai me perturbar mais, vai demorar muito tempo. E para surpresa daquele homem, em poucos minutos o garoto voltou com o mapa pronto. E ele falou assim, mas filho, como que você conseguiu montar o mapa? E ele falou com o pai, seu pai, eu vi que o mundo era muito difícil de montar. Mas atrás do mundo tinha a figura de um homem. E aí eu fui montando a figura do homem. E quando eu virei, o mundo estava consertado. E aquele pai entendeu que o problema do mundo está no homem. O problema do mundo está no homem, meus irmãos. O problema das nossas famílias está em nós, não está no outro. Nós queremos sempre transferir a culpa para alguém, pois o pecado nos força a ficar na mentira e na negação. Porém, meus irmãos, apesar de toda a maldição do pecado, de toda a desgraça que o pecado trouxe ao mundo, Deus tem esperança para as nossas famílias. Ainda em Gênesis 3, pois ali encontramos a promessa de Deus de enviar o seu Filho e sabemos que ele já veio. E crendo em Cristo Jesus, podemos ter nossas vidas e famílias restauradas pelo poder de Deus. Vamos orar e louvar ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra proclamada nessa noite. Senhor, edifique nossas vidas, nos ensine, nos convença de nossos pecados, nos mostre, ó Deus, os nossos erros, nos fortaleça na tua verdade, nos leve para junto da tua vontade, nos afaste, ó Deus, da mentira, do diabo, de todo engano, de toda falsidade. Que o Senhor nos dê força para viver, ó Deus, para enfrentar as adversidades do mundo que estamos vivendo. Que o Senhor fortaleça a tua igreja, que a mantenha de pé em meio às crises. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos orar, louvar o Senhor, meus irmãos. Com o cântico, se andarmos na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com seu corpo. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Se eu disser e não tenho pecado, engano a mim mesmo, e a sua verdade não habita em mim. Se eu disser e não tenho pecado, faço de mentiroso, e a sua palavra não habita em mim. Essa é a mensagem da cruz, que dele ouvimos e anunciamos. Deus é a luz
nele não há trevas. Deus é a luz, nele não há trevas. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com seu corpo. Se andarmos na luz, como ele está, seu sangue nos purifica de todo pecado. Essa é a mensagem da cruz, que dele ouvimos e anunciamos. Deus é a luz, nele não há treva. Deus é a luz, nele não há trevas. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com seu corpo. Se andarmos na luz, como ele está, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Amém.